Para finalizar, Lula, eu queria trazer aqui só a projeção do jogo do Fluminense, né? Que já é no sábado. A gente tem o último café amanhã, mas ontem Renato Gaúcho elogiou, né, a equipe do Fluminense pela classificação, empatou em casa com o Internacional em 1-1, mas tinha vencido no Beira-Rio por 2-1. E Renato ontem falou sobre a questão de mandar um time a Salvador praticamente todo reserva, né? Pelo menos foi isso que ficou de impressão para mim da resposta que ele deu, que foi o seguinte, vamos lá. E olha que engraçado, né? O treinador elogia a arbitragem e faz coro pela contratação de mais um zagueiro. Abre aspas, estamos com muitas lesões. Você vê que é uma realidade de todos, né? Ou de quase todos. Mas vamos lá. O Fluminense está nas quartas, beleza. Aqui ele fala, e aí vou direto para as aspas do Renato Gaúcho, né? Porque os resultados você já sabe. Posso falar aqui, tecnicamente não foi um grande jogo. Muitos passes errados de ambas as equipes, mas tenho que destacar a entrega do meu time. Nós conversamos ontem no vídeo e na pré-eleção. Essa atitude que eles tiveram foi bonita de ver. Sempre falo para eles que tem dia que o jogador não vai estar bem, mas tem que ter entrega o tempo todo. Usei regulamento debaixo do braço só na parte final do jogo. O objetivo era a classificação e estamos na próxima fase. Renato também elogiou a atuação da arbitragem do Ramon Abate-Abel. Na sua explicação, o treinador foi sucinto, fez apenas uma ponderação para a possível marcação no primeiro tempo e lance em Canóbio. Aí ele fala aí sobre a questão do VAR, enfim, que é algo que não interfere pra gente. O treinador também fez escolha pela contratação de mais um zagueiro. Segundo o comandante, as lesões de Thiago Silva e Ignácio deixam o setor com poucas opções. Nesta quarta-feira, o tricolor tinha apenas Freitas, Manuel e Thiago Santos à disposição. Nós temos 3 bons atacantes. Isso não é uma prioridade nossa. Temos 2 jogadores que o presidente pode denunciar a qualquer momento. Eu troco bastante ideia com o presidente. Falei que nós temos necessidade de um zagueiro somente pelas lesões. O Thiago Silva e o Ignácio, no mínimo mais umas 3 semanas. Então eu pedi para ele trazer mais um zagueiro para compor o grupo. Ele fala sobre o momento de Martinelli, fala sobre as escolhas durante o jogo, e aí ele fala aqui sobre... Cadê? Aqui, ó, sobre o Bahia. É isso aqui que eu quero trazer, a prioridade da Copa do Brasil e o Bahia. Vamos lá. Copa do Brasil será a prioridade? Vamos focar nas 3 competições. Ali na frente, trocando ideia com o presidente e o grupo, se o presidente achar que direcionar uma competição, que é melhor direcionar uma competição, tudo bem. No momento, a gente tem que pensar nas 3. Quando fala para vocês que tem que mexer no time, não é porque vamos priorizar uma competição, é por obrigação. Olha lá, o que a gente fala aqui sempre. Às vezes mexer no time é uma necessidade e não uma escolha. Renato Gaúcho está falando isso também no Fluminense, porque tem muita gente que fala assim, só o Bahia que poupa, só o Bahia que muda, só o Bahia que roda. Ele acabou de dizer. E Renato Gaúcho, olha o técnico mais boleiro que a gente tem. Mais anos 90 que tem no Brasil, né? Mais anos 90 que tem no Brasil. Isso, mais boleiro, né? Cara, para mim ele é subestimado, eu acho, né? Acho o Renato Gaúcho, em relação ao conhecimento de futebol, as variações que ele usa em jogo, né? E o valor que precisa ser dado a essa coisa de ter o elenco em mãos e conseguir extrair bastante do elenco e jogar um futebol com coragem ao mesmo tempo, precisa ser valorizado. Eu acho que mostra ali um repertório, talvez o que eu não veja na carreira dele seja uma consistência, até uma coisa talvez mais científica desse uso da coisa, como acontece com o Bahia, por exemplo, uma forma clara de jogar, em que e dali você vê né, uma organização muito clara para que aquilo aconteça daquele jeito. As coisas com eles são mais orgânicas, né, e terminam sendo um pouco mais inconsistentes, mas mesmo assim ainda acho ele subestimado. Mas continue aí, velho. Não, eu concordo com o Arara aqui, só para arrematar. Renato Gaúcho subestimado muito por ele mesmo, dentro do personagem que ele tem. Eu concordo. E aí, aqui ele fala, né? Obrigação, porque daqui a pouco eu vou perder meus jogadores por cansaço e lesões. Além da viagem longa que a gente vai ter. Só nós que trabalhamos com futebol sabemos. Eu estou cansado. Imagina os jogadores que correm. A gente não consegue comer direito, dormir direito, para cima e para baixo em avião e hotel. No momento, a gente sempre vai buscar ponto no Brasileiro, na Copa do Brasil, classificação na Sul-Americana. Quanto ao time, infelizmente, tem que segurar por causa de todos esses motivos que falei para vocês. Se fosse o Rogério Ceni falando isso aqui, ia dizer que era desculpa, né? Ia dizer que era preparação para a derrota, ia dizer que era preparação para não sei o quê. Mas isso é uma realidade, gente. Não dá para a gente tratar uma realidade como desculpa, né? Não é Rogério Ceni, isso aqui não é aspa de Rogério Ceni, não. Tá aqui escrito Fluminense. Isso aqui é uma aspa de Renato Gaúcho falando sobre a acúmulo de jogos, né? E o Fluminense, inclusive, é um time que, além das competições que tá, ainda jogou Mundial, né? Que ainda é uma questão a mais. E aí, descansou. Sobre o Bahia... não descansou. E sobre o Bahia, só pra gente arrematar, que de fato é o nosso ponto-chave, né? Foi perguntado sobre a questão do time do jogo contra o Bahia no sábado. E ele fala, não tem como você colocar o mesmo time em campo, até porque tem posições que eu tenho na conta do chá.
Justamente porque tem bastante gente no departamento médico. É óbvio que eu vou mexer no time para sábado. Os garotos vão jogar porque não tem saída. Ele já deixou claro aqui. Se eu botar o time que jogou hoje para jogar contra o Bahia, meu time não vai andar no sábado e não vai andar na terça-feira também. Ou seja, ele não está só projetando o jogo contra o Bahia. Ele está projetando o jogo em Cali. Porque o Fluminense vai jogar contra o América de Cali na terça-feira, em Cali, pela Sul-Americana, né? Que vai ter esse confronto agora na semana que vem. Então, ele fala: se eu botar o time titular contra o Bahia, meu time não vai jogar nem contra o Bahia e nem vai ter condição de jogar na terça-feira contra o América de Cali. Então, esperem Fluminense reserva, ou até com garoto da base, no jogo de sábado. Pelo menos foi o que ele colocou aqui, né? Os garotos vão jogar porque não tem saída. Ou seja, ele vai rodar o time, ele vai ter que mexer no time, ele vai ter que correr esse risco, né, de botar o time reserva contra o Bahia, ou com garoto do sub-20, mesclado, bem mesclado, porque senão ele não vai jogar nem contra o Bahia, não vai nem andar, né, como ele falou, contra o Bahia, e nem andar na terça-feira contra o América de Cali, Luiz Teres. Comenta isso aí, já tá essas considerações finais, porque já são 11 horas que você falou que só tinha hoje até 11 horas. Então vamos nessa. Exato, eu hoje tenho que sair mais cedo, velho. Pô, sua leitura é perfeita, e a leitura do próprio Renato é a realidade do futebol brasileiro, a realidade do futebol mundial, na verdade, em relação ao calendário. Você precisa rodar elenco, você precisa priorizar competições de acordo com o contexto específico daquele momento, naquelas competições, e é o que ele vai ter que fazer para sábado, né? Uma pena é que talvez os nossos titulares, né, os nossos principais jogadores não estejam 100% frescos, descansados para sábado, dentro de uma partida em que eles não precisavam estar em campo, na partida de ontem, pelo tempo que ficaram. Eu fico mais com isso, né? Dói mais ainda no coração não ter nossos titulares descansados para enfrentar o mistão do Fluminense no sábado, do que, de fato, ficar empolgado porque o Fluminense vem para cá sem sua força máxima, o que nos dá ali a possibilidade de somar mais 3 pontos importantíssimos. Essa é a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, seria a rodada para o Bahia de fechamento do primeiro turno, né? Se o Bahia conseguir os 3 pontos, ele já garante a melhor campanha da sua história, né? Chega a 32 e garante a melhor campanha da sua história na fase, no primeiro turno, nos pontos corridos da Série A, né? E tem uma grande possibilidade disso acontecer. Como a gente não tem o jogo contra o Vasco na semana que vem, muito provavelmente, aqui eu vou trazer até uma informação, Leiro, eu estava dando uma olhada aqui no regulamento da CBF. O regulamento da CBF estipula que para jogos marcados para o mesmo lugar onde o clube mandante costuma mandar os seus jogos, você precisa de 5 dias úteis de antecedência para fazer um anúncio da tabela ou a modificação na tabela. Então, no caso desse jogo contra o Vasco, esse limite é hoje, né? Então, assim, de fato, nós não devemos ter esse jogo. Se o jogo fosse fora de casa, então era pior ainda, na verdade. Então, pelo regulamento, são 10 dias, né? Para um jogo em outro. É claro que cabe a interpretação, né? Porque esse já é um jogo adiado, né? É um jogo de reposição, não um jogo que estava marcado e teria 5 dias de antecedência para se mudar data e horário do jogo. Cabe a interpretação, mas se você for dar uma olhada de maneira geral, a CBF não tem marcado jogos com menos de uma semana de antecedência. Eu não acredito que a gente vai ter esse jogo contra o Vasco, o que nos deixa a possibilidade de ter um Bahia mais perto da força máxima no sábado, sabendo que teremos mais tempo de descanso e não teremos que nos preocupar exatamente com a minutagem entre uma partida e outra, né? A gente não vai estar com o time tão descansado como deveria estar, mas pelo menos a gente sabe que eles vão poder dar, talvez, ali ter uma carga de esforço a mais naquele jogo. É isso. Tem até um superchat aqui do Vivão Life que ele botou aqui. Começaria contra o Flu com o Nico, Nestor e Michel Araújo? Não começaria, de maneira velho. Alguma. De maneira nenhuma. Como disse o Gusto aqui, os 3 pontos contra o Fluminense tem que vir de qualquer jeito. Tem que vir, como a gente falou, a gente teve o... Não, diga, depois tem. Não, a gente falou, a gente teve o planejamento equivocado de Rogério Ceni, né? A gente não deveria ter entrado com o time titular ontem, né? E aí a galera fala, mas se entrou com o time titular e não conseguiu ganhar, imagina com o time reserva. Gente, o time reserva conseguiu fazer o placar que o titular não conseguiu contra o Retrô.
Uma coisa não tem necessariamente, não está diretamente ligada à outra, tá? O time reserva com mais gás, com mais energia, de repente conseguiria jogar melhor sim do que o time titular. Conseguiria. Né? O time considerado alternativo. Né? Pode ser que não, mas o risco tinha que ser corrido, né? Em prol da coerência e em prol do planejamento do processo que o Luiz Teles falou muito bem e eu concordo com ele, tá? Então, era para a gente ter entrado com o time mais mexido ontem, para preservar os nossos principais jogadores para o jogo justamente contra o Fluminense. Sabe por quê? Porque nesse contexto, o Bahia com a força máxima de tanque cheio contra o Fluminense totalmente mexido, era jogo para a gente ganhar, convencer, golear, de repente, se fosse o caso, mas meter um novo 3-0, por exemplo, no Fluminense na Fonte Nova, no sábado, para subir na tabela e ainda fazer saldo de gol. Agora vai ser um jogo mais parelho. De novo vai recuperar a moral. Né? Pois é. De novo vai recuperar a moral. Mas agora vai ser um jogo mais parelho, né? E assim, o jogo do Fluminense, diferentemente do jogo contra o Retrô, o aspecto físico é importante, mas não é primordial, né? O aspecto técnico vai ser mais importante contra o Fluminense do que seria contra o próprio Retrô, na minha opinião. Então, eu não acredito, na verdade, que o Bahia vá ter um time muito mesclado, né? Talvez uma peça ou outra, devido a essas avaliações de cansaço, né? Mas a gente deve ir de novo com a força máxima possível para aquele jogo, né? Não a força máxima mais adequada, mas assim é possível mesmo, né? Só terá desfalques no caso de possibilidade de lesão ou uma dependência muito grande de ter que trocar um atleta muito cedo na partida, né? O que também nem sempre é bom para o treinador. Só para finalizar, Lula, quero responder aqui nosso membro Fernando Silva, que ele colocou aqui. O reserva entrou contra o América de Cali Retro em Salvador e foi melhor. Os titulares jogaram o jogo de volta e o futebol foi inferior. Esporte fora também, o titular e jogou mal. Qual o motivo? Tanque cheio, velho. Para mim. Hoje em dia, no futebol, faz mais sentido você ter o tanque cheio ou ter jogadores em maior condição física do que necessariamente entrar sempre com titular com... Eu falei aqui, até usei esse termo, essa expressão aqui em uma das lives, né? Eu prefiro o time reserva 100% do que o titular 50%. Eu prefiro, entendeu? É o que eu vejo o jogo. Então, para mim, tem muito a ver com isso. Veja o primeiro tempo e o segundo tempo do Sport. Enquanto o time titular estava em campo com gás, a gente jogou bem contra o Sport no primeiro tempo, na minha opinião. Né? A gente fez um bom primeiro tempo contra o Sport, né? Dentro do que era esperado jogar contra o Sport. O problema foi perder o gás e, né, sumiu tudo, né? Pois é. Então acho que é muito por aí. Tem que saber fazer essa leitura, né? Confiar na coerência no processo. Acho que a gente tem isso a ser resolvido.